Tem um erro que eu vejo praticamente todo iniciante cometendo e, sinceramente, eu também fazia exatamente igual. O problema é que esse erro parece pequeno, mas atrasa muito a sua evolução. Hoje eu vou mostrar como eu fiz esse estudo de anatomia, os erros que eu encontrei e como eu consegui corrigir algumas coisas comparando com o desenho de referência. Então fica até o final porque teve um detalhe que mudou completamente a construção desse desenho. Para quem chegou agora, eu sou o Cauã e eu estou aprendendo a desenhar para criar minha própria HQ. E eu decidi mostrar todo esse processo por aqui. Não só os desenhos bonitos, mas principalmente os erros, porque são eles que fazem a gente realmente evoluir. A primeira coisa que eu fiz foram as linhas guias. Muita gente pula essa etapa, mas para mim ela é uma das mais importantes, porque essas linhas ajudam a perceber a proporção do corpo, a inclinação e principalmente os próprios erros. Elas facilitam muito a autocorreção. E acredito que aprender a se corrigir talvez seja uma das habilidades mais importantes para qualquer artista. Inclusive eu queria te perguntar, você costuma desenhar olhando alguma referência ou faz tudo de cabeça? Porque hoje eu uso bastante referência e no começo eu achava que era só copiar. Hoje eu vejo que é justamente estudando referência que eu estou aprendendo a construir um personagem do zero, sem precisar olhar depois. Enquanto eu fazia esse desenho eu percebi uma coisa bem interessante. Quando comparei com o desenho de referência, eu percebi que o trapézio dele subia mais do que o meu. Foi nesse momento que eu percebi que os ombros precisam estar mais para baixo, para parecer mais o trapézio. Parece um detalhe pequeno, mas muda completamente a silhueta do personagem. Essa foi uma das maiores correções desse estudo. Depois disso eu desenho o peitoral, porque ele praticamente determina a posição exata da caixa torácica, que por consequência vai determinar o abdômen, a virilha, a perna. E todo o resto começa a fazer mais sentido depois. A gente usa uma parte para referenciar a outra. E depois da estrutura, é só colocar os detalhes. Aliás, qual parte da anatomia mais te trava hoje? Os ombros, os braços, as pernas? No meu caso, é a proporção e simetria de algumas partes. São duas coisas que parecem muito simples, mas qualquer erro pequeno já deixa o personagem muito estranho. Depois de terminar a perna, eu fui para os braços. E tem algumas medidas que eu estou tentando memorizar. O bíceps, ele termina aproximadamente na altura do umbigo, o antebraço chega até na virilha e as mãos depois ficam mais ou menos ali no meio da coxa. Essas pequenas referências ajudam muito para quem está aprendendo a desenhar. Depois de muita prática, não vai ser mais necessário fazer essas linhas guias. E agora vem um erro que eu fazia durante muito tempo. Eu evitava apagar. Só que eu acabei percebendo que o rascunho ele existe justamente para isso, para poder apagar, corrigir e melhorar. Então hoje eu apago sem medo nenhum, eu uso muita borracha. Agora eu sempre tento deixar o desenho o mais perfeito possível ali, o melhor que eu conseguir. Porque quanto mais erro eu encontro nessa fase de rascunho e eu vou lá e corrijo, melhor fica o desenho no final. Me conta aí, você também fazia isso? Tentava acertar tudo de primeira? Porque eu fazia exatamente assim e isso atrasou muito a minha evolução. Outra coisa que eu percebi é que não adianta desenhar só quando dá vontade. Tem dia que dá muita vontade de desenhar e tem dia que não dá vontade. Mas se eu realmente preciso criar minha própria HQ, preciso evoluir, eu preciso manter uma rotina, nem que seja desenhando por pelo menos uns 30 minutos. A consistência vale muito mais do que esperar uma motivação surgir. Bom, depois eu comecei a detalhar e como esse personagem é pequeno, eu usei somente uma linha para os olhos, para as sobrancelhas, 2 pontos para o nariz, uma boca mais simples e um C para fazer as orelhas. Só isso já ajuda muito nesse tamanho. Depois de conferir todas as proporções, só então eu comecei a passar o marcador 01. E nessa parte dá um friozinho na barriga, né? Porque qualquer erro vai ficar muito evidente. Depois eu usei as achuras para construir as sombras, para dar um efeito mais 3D ali, né? Uma profundidade para o corpo. Eu estou gostando muito desse resultado. Eu quero estudar muito mais esse tipo de acabamento e esse tipo de desenho, porque ele está me ajudando muito a aprender anatomia de uma forma mais fácil. Outra coisa que eu entendi foi o abdômen. Nos desenhos anteriores eu fazia ele alto demais. Só que eu percebi que o abdômen ele não tem aquela parte de cima. Na verdade ele se encaixa embaixo da caixa torácica. Outra curiosidade interessante é que o último músculo tem praticamente o formato de um coração. E depois que eu reparei nisso ficou mais fácil de desenhar. Na coxa eu também simplifiquei bastante. Eu pensei em apenas 3 massas principais. Tem um músculo que é o mais interno, que ele é o mais baixo. Depois tem outro mais externo, que ele é um pouquinho mais alto, mas só um pouquinho. E depois tem um músculo que vai no meio dos dois. E quando eu comecei a pensar dessa forma, ficou muito mais fácil entender o volume. Eu ainda estou longe de chegar no nível que eu quero, mas dá pra ver que a cada desenho eu estou chegando mais perto e isso está me deixando muito feliz, porque eu comparo o meu desenho atual com o desenho anterior e eu vejo que eu melhorei muito. Então ver o nosso resultado acaba animando bastante. Uma coisa que também me anima muito é encontrar os meus erros, porque quando eu encontro os meus erros,
eu posso trabalhar para melhorar eles. Eu acredito que a pior coisa que tem no desenho é você achar ele estranho e não saber onde ele está errando. Eu agradeço por você ter assistido até aqui, mas agora eu quero saber um pouco mais sobre você. O que fez você começar a desenhar? Foi anime? Foi algum HQ? Algum artista? Ou você simplesmente sente vontade de aprender a desenhar? Eu gosto muito de ler essas histórias, eu gosto muito de ler todos os comentários aqui. Eu fico muito feliz por ver vocês comentando e interagindo. Eu sempre tiro um tempo do meu dia para poder responder todo mundo aqui. E se você quiser acompanhar também toda essa evolução até o lançamento da minha HQ, se inscreve aqui no canal, porque eu também estou preparando um projeto para ajudar quadrinistas e criadores brasileiros a evoluírem junto. Seria um prazer para mim ter você aqui acompanhando esse projeto e essa jornada, desde o começo.